Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo e todas as demais saudações cristãs. Este vídeo, irmão, serve para qualquer denominação, tanto para a congregação cristã, como para a Assembleia de Deus, como para, enfim, e para todos aqueles que servem a Deus fora de qualquer sistema. Esse vídeo é para dar um esclarecimento, como um estudo. Eu já tenho tudo pronto aqui, na verdade, porque isso não seria possível, minha mente não conseguiria captar. Eu sei explicar com bastante firmeza e clareza, mas eu gostaria de ler para que vocês pudessem compreender por que nós nos preocupamos tanto com esse movimento interreligioso, de conversações interreligiosas, de federações e de outras coisas mais. Isso não é querer denegrir imagem de igreja nenhuma. Isso apenas, irmão, se trata a respeito do conhecimento que nós temos que ter para que nós não sejamos apanhados de surpresa. Eu não estou aqui para falar de denominação nenhuma, mesmo porque, irmãos, eu não tenho nada contra ninguém. Eu acho um absurdo uma pessoa ficar na internet atacando assim o outro no sentido de, por exemplo, eu já senti pessoas que estão atacando o meu vídeo porque eu estou falando alguma coisa e entram aqui na internet me atacando. Então eu não ataco, irmão, seja crítico, seja quem for, cada um tem o seu direito de expressão e de opinião, porém é lógico, dentro de um limite, mas nós não podemos jamais, irmãos, deixar que o fanatismo tome a mente da pessoa e a pessoa venha criar alguma coisa na sua cabeça achando que nós estamos querendo destruir ou aniquilar. Eu acredito que nenhum crítico e que nenhum irmão que esteja eu acredito que esteja que fale alguma coisa quer destruir ninguém. Eles apenas têm o seu direito de expressão e eu concordo com cada um deles. Podem até não trabalhar da mesma maneira do que eu, mas eu concordo, porque afinal de contas eles são livres. Senão nós já estaríamos mesmo totalmente debaixo da ditadura do anticristo. Graças a Deus ainda não chegou a esse ponto, mas está perto. Então, por esse motivo, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês, o vídeo pode ficar um pouco longo, mas vocês veem quando vocês puderem, o ecumenismo e o sincretismo da igreja. Não pense você que eu vou falar as mesmas coisas. Aqui é um estudo para você entender claramente o que é esse tal ecumenismo. Tem gente que fala, mas não sabe nem o que é direito. Então eu vou explicar para vocês aqui. Que esse estudo nasceu, irmão, numa preocupação de que isoladas uma das outras, as igrejas possam entrar na corrente geral, certo? Isso é uma coisa que eles queriam. Influenciadas por agentes desse grande mal. Esse ecumenismo é um grande mal, tá? Um grande mal. Deixar bem claro para vocês que vocês já vão saber quem é que está por trás disso tudo. Não precisa nem eu ficar falando, mas eu não gosto nem de falar esse nome, que é o Satanás, irmãos. Certo? Ele está por trás desse ecumenismo, certo? Ele não é o ecumenismo não é uma novidade, mas vem sendo introduzido lentamente, irmãos. E as suas estratégias adaptadas às novas situações encontradas através dos anos, isso pode fazer com que não reconheçamos. É como um menino, certo, irmãos, que cresceu longe de nós. Por isso não o reconhecemos, ou não reconheçamos. Entendeu? Ao vê-lo de tempo depois, por sua aparência mudada, a gente não vai conhecer. O significado desse termo ecumenismo, presta bem atenção, eu estou olhando aqui, ao mesmo tempo ponho algumas palavras mais simples, porque aqui do jeito que está muito complicado. Talvez eu nem vou seguir totalmente o que está escrito aqui, para não ficar muito longo. Okay? Essa palavra ecumenismo, irmão,
ela tem um significado. O termo ecumênico é curioso, importante para que saibamos com o que estamos lidando. Segundo os dicionários, ecumênico é mundial, geral ou universal, tendo a sua raiz etimológica do grego oikoumene, termo este que é traduzido na Bíblia atualizada, revista, na Bíblia atualizada, revista corrigida. Bom, expressando todo o universo de pessoas conhecidos ou conjunto de todas as coisas existentes. Isso fala também disso. Isso está em Mateus 24, 14, Lucas 4, 5, Atos 17, 31. Sua origem e o seu promotor. Vamos falar de novo do promotor disso aqui. Sem dúvida, espiritualmente falando, a origem e a promoção do ecumenismo reside em Satanás, certo? O pai da mentira, pois o ecumenismo depende da mentira para existir. Quer dizer, até as igrejas que participam, elas vão depender da mentira, porque senão os membros vão tudo embora, entendeu, irmãos? É complicado isso aqui, mas eu tenho que falar isso. E está também, irmãos, sendo usada para introduzi-la e difundi-la no mundo. Quem são os mordomos de Satanás que cuidam de seus interesses com a relação a esse assunto? Bom, para nós chegarmos a esta resposta, irmãos, nós precisamos antes desmistificar a ideia de que existe mais do que um tipo de ecumenismo. Tem pessoas que pensam que há, que acham que esse ecumenismo pode, mas nós temos que desmistificar isso. Não, nós somos lá só para conversar alguns assuntos ou para saber o que está acontecendo. Não existe isso, hein, irmão? Não cai nessa daí que você está sendo enganado. Você pensa que está cuidando de algum interesse, ou vamos ver como é que eles falam, porque nós temos que estar preparados. Não. Isso daí não é caminho, isso aí é uma desculpa muito deslavada, porque isso é mentira. Certo, irmão? Nós não precisamos saber de nada. Nós precisamos saber do que está escrito nas Escrituras. Agora, a origem do ecumenismo, é bom nós termos uma noção como é que ele funciona e como é que ele está sendo introduzido em determinados lugares. Eu não estou aqui atacando, quero deixar claro. Isso aqui é um estudo. Certo, irmãos? Então nós temos que desmistificar isso. Como que eu vou desmistificar a ideia que existe mais do que um tipo de ecumenismo ao lado, quer dizer, tem um bom ecumenismo e um ruim ecumenismo? Não existe isso. O ecumenismo é único e é todo ruim, certo, irmãos? Ele não nasceu com este nome e é difícil datar o nascimento. No entanto, fica aqui, irmãos, claro historicamente, que desde a grande reforma protestante, Martinho Lutero, certo, irmãos, de 1517, não faltaram episódios que demonstrassem interesses na Igreja Romana, né, em aproximação entre a Igreja Romana e seus dissidentes. Porque todos os que saíram da Igreja Romana, iniciando a luterana e depois também o anglicanismo, ortodoxos e etc. Saíram da onde? Da Igreja Romana. Até, inclusive, as igrejas evangélicas. Porque muitas estão querendo se aproximar da Igreja Apostólica verdadeira, da Igreja dos Apóstolos. Mas, infelizmente, a aproximação que está sendo feita não está de acordo, muitas delas, ou quase a maioria, não conseguem. Porque, irmãos, por que eu digo que não conseguem? Porque a gente observa, hoje tem igrejas que viraram, ao invés de cultos, viraram shows. Vocês veem que eu não estou falando de uma só. Tem igrejas que viraram
balcão de negócios. E tem igrejas que viraram construtoras. Porque quanto mais templo, mais poder. Isso já vem de uma ordem maçônica. Por isso que tem igrejas que você vê o formato, ela parece uma loja maçônica. Não vou citar nomes aqui, ok? E isso está envolvido não só os maçônicos normais, como a franco-maçonaria. E o franco-maçom, nem mesmo o maçom que está lá dentro, não sabe, e ele é franco-maçom. Existem muitas coisas que não dá nem para mim gravar aqui, ok? Entre os evangélicos, em 1846, surgiu em Londres um movimento chamado Aliança Evangélica, a qual existe até hoje, ok, irmãos? Já em 1908, várias igrejas protestantes ou evangélicas, vamos dizer assim, tentaram uma aproximação em torno de uma organização com fins sociais, abrindo mão de posições doutrinárias. Quando a igreja passa a ser uma federação ou se une a um tipo de associação que faz com que ela se aparte da doutrina, isso não é bom, ok, irmãos? Então nós temos que perceber essas coisas, certo, irmãos? Abrindo mão de posições e doutrinas, e organizaram então o quê? O Conselho Federal de Igrejas, ou das Igrejas de Cristo, na América, com o clima sombrio que antecedia a primeira G mundial. Esta organização uniu-se a igrejas evangélicas, ou seja, protestantes, europeias, fundando assim, em agosto de 1914, a Aliança Mundial para promover amizades internacional através das igrejas. Após a G, em 1919, quando eu falo G, você já sabe o que quer dizer, não é, irmão? Um confronto, vocês já vão entender. Eu não posso falar aqui. Essa organização interdenominacional, não se iludem com essa palavra, diálogo interreligioso também é ecumenismo. Eles maquiaram isso daí e as igrejas dizem que não participam de nenhum tipo de ecumenismo. Porque, na verdade, a igreja pode não participar, mas ela participando de um diálogo interdenominacional, ela está participando de um ecumenismo. Isso apenas mudou o nome para iludir e enganar os que fazem parte daquela denominação e que não concordam com esse tipo de coisa, ok? É a mesma coisa a maçonaria. Tem igrejas que são contra a maçonaria, mas tem líderes maçons. Diz que vão tirar se souber, mas não tira. Isso é tudo uma farsa. Porque você percebe que a maçonaria ajudou praticamente quase que todas, não vou dizer todas, as igrejas evangélicas principais, né? Eu não quero dizer todas. Algumas dissidências que saíram não se envolveram. Porém, hoje nós estamos vendo que há um trabalho muito árduo dos espíritos contrários, que eles não dormem, eles trabalham enquanto você está sendo iludido, ele está trabalhando. E você diz amém para o líder, e você não sabe que o líder já faz parte, que já é um agente do anticristo, para te enganar e para introduzir dentro de uma instituição, seja ela qual for, uma doutrina satânica, ou algo que parece um anjo de luz, mas não tem nada de luz. E você, quando vê, você pode estar enrolado num lugar que não é para você estar. Então, cuidado. Observância é a primeira coisa, irmão, tá? Então, quando houve essa aliança, certo, irmãos? Ali na Inglaterra, participavam dela a igreja anglicana, ortodoxa, católicos dissidentes e um outro movimento que surgiu em 1910 na Escócia, chamado Fé e Constituição, que visava a unidade doutrinária. E uniu-se em 1938 a vida, a Constituição que visava a unidade doutrinária. Alguma coisa eu tenho que ler aqui, sabe, irmão? Porque tem datas, tem constituições. Uniu-se em 1938 a Vida e Ação. E em 1948 deram origem ao Concílio Mundial
de igrejas com sede em Amsterdã, na Holanda. Antes mesmo que se reunissem na sua terceira assembleia em Nova Delhi, na Índia, em 1961, ao observar a facilidade e rapidez com que se uniram igrejas em um ideal unicionista, o Vaticano adotou a ideia e, em junho de 1959, o Papa João XXIII, que nasceu em 1958 e depois em 1963, na sua insígnia Ad Petri Cathedram, né, a insígnia dele, lançou bases do movimento ecumênico, convidando todos os irmãos separados a unirem-se à Igreja Mãe. Por isso que o Senhor falou, sai da Babilônia, povo meu. Que a maioria das denominações, elas saíram, quer queira, quer não, da Igreja Romana. Elas não saíram diretamente da Igreja Apostólica. E muitas estão retornando com esses concílios, com essas conversações interreligiosas, feitas às escondidas, e muitas das vezes mentem, dizendo que não, porque isso é tudo feito com mentira. Tá, irmão? Às vezes a pessoa, irmão, pode ser uma pessoa antiga, um pastor antigo, um líder antigo, mas ele não é presidente, ele não é uma pessoa que tem essa influência, porque a influência não quer dizer que vem de dentro. Muitas das vezes a influência vem de fora. Há um domínio superior àquilo. A pessoa pensa que está sendo guiado pelo Espírito Santo, quando de repente, até então, é o Espírito Santo que guia. Mas daqui a pouco, o homem, quando ele assume o lugar de liderança, ele já implanta aquilo que foi determinado por aquelas instituições, e naquela implantação daquela falsa doutrina, daquela heresia, que o povo não percebe, de uma maneira bem sutil, o Espírito Santo vai se afastando, irmãos. E aí, nesse momento, as pessoas começam a ficarem confusos. Porque, poxa, mudou isso, mudou aquilo, por que era assim, agora é assim? Isso acontece em toda denominação que faz parte. Primeira coisa é tirar a credibilidade das Sagradas Escrituras. Isso é o fundamental. Quando você vê uma pessoa querendo dizer que não, que fomos nós, que somos nós que fizemos, como eu já vi um vídeo hoje ainda, você pode ter certeza que isso é para tirar a credibilidade da Escritura. Porque tirando a credibilidade da Escritura, a pessoa fica sem chão, irmão. E aí ela vai acreditar na instituição e na pregação daquele que está na frente. E isso é muito grave. Porque nós temos que acreditar em Jesus Cristo, certo, irmão? Eu quero dizer para vocês que durante o reinado do Papa Paulo VI, em 1963 a 1978, visou amplamente esse ideal e fortemente demonstrado no Concílio Ecumênico do Vaticano II, em um decreto que é Unitatis Católicos do Ecumenismo. Entendeu? Isso daí aconteceu. Assim, a partir da década de 1960, vimos o monstro ganhar nome, e o seu nome é ecumenismo, que, como o termo católico, vindo do latim, quer dizer universal, que, como o termo católico, que quer dizer universal, quer dizer, vai abranger todos, né? Não tem quem escape. Aí você vai descobrir. Logo você já vai descobrir o que eu estou falando, que vai acontecer, ok? E aqueles que, quando perceberem, vão se afastar. Desde então, quem tomou as rédeas do movimento foi o Vaticano, que é o maior interessado, né? Porque ela é como igreja mãe de todas as prostituições, contando ainda com a colaboração de muitas organizações, como o Concílio Mundial de Igrejas e sociedades bíblicas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas o inimigo, irmãos, às vezes ele usa daquilo que está escrito para querer nos seduzir. Ele não falou para o Senhor Jesus, não está escrito que te lançarás daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito?
Está escrito. Mas o Senhor tinha outra resposta para ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai de Satanás, pronto. Agora, por que razão de ser do ecumenismo? Uma igreja acostumada a prevalecer pela razão, não prevalece, ou melhor, que não prevalece pela razão, mas pela imposição, é uma religião estatal. Você está entendendo? Ela não existe porque esse ecumenismo ele vai impor para a igreja, ele vai impor. E o líder, para não se prejudicar, se ele tem amor a prédios, a dinheiro e não tem amor à alma, ele vai ceder. Aí você começa a sentir a falta do Espírito Santo. Já desde o início, quando Constantino, em 313, né, nunca pôde ver com bons olhos a perda da influência de poder que ele levou a terríveis perseguições, como a Santa Inquisição, que matava pessoas, né, ou melhor, eliminava, né, pessoas, enfim. Isso foi muito trágico, né, irmão? E foi um tempo de trevas, a Idade das Trevas, né? Essa Idade da Inquisição foi chamada da Idade das Trevas, onde quem era cristão, não ou melhor, não era cristão, quando não era cristão romano, não era cristão. Que não era cristão apostólico romano, não deveria ser eliminado. Ainda que quem os matasse receberia uma recompensa em indulgências e perdão dos pecados. Observe, eu vou agora pular bastante coisa aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Você observe, que aqui que está escrito aqui, eu sei. Na verdade, eu sabia tudo isso, mas com essas palavras, eu não estou acompanhando aqui, tá, irmãos? Eu estou olhando e tirando assim um contexto de tudo, fazendo uma exagese, para mim poder passar para vocês entenderem. Senão fica muito longo o vídeo. Então, irmãos, aqueles que não eram romanos, no sentido da doutrina romana, não estou falando mal de católicos nem de ninguém. Estou falando da história. E a história diz isso. Basta você consultá-la, certo? Não fui eu que escrevi a história. Entende? Então não vem aqui ninguém dizer que eu estou falando mal disso ou daquilo. Eu não estou falando nada. Eu estou apenas repassando uma história que está escrita nos livros e que você pode procurar, que você vai achar, sobre a Inquisição e etc. Certo é, irmãos, que houve então uma adesão muito forte, depois de tudo isso, a esse tipo de trabalho ecumênico ou de conversações interreligiosas. Certo, irmãos? O Papa João Paulo II propiciou uma sequência ao Concílio Vaticano II e com um excelente trabalho, a ponto de ser chamado por alguns como a resposta de Deus ao Vaticano. Apesar de ter tido como extremamente conservador, ele permitiu uma abertura à liberdade de ação para o clero, de forma que a multifaceta igreja una possa atuar de maneira que mais se aproxima do povo, com grupos e linhas muito diferentes, como os da teologia da libertação, os carismáticos e os tradicionais. Entende, irmãos? E aí então começa a política, né, irmão? Já entrar dentro das denominações, independentemente dela dizer que é política ou não. Ela não precisa ser, o líder não precisa ser político. Ele pode até falar que não pode. Mas ele deixa que outra pessoa que está lá no banco, que é influente, que é conhecido dele, ser. E através daquele, ele vai ter um contato com aquele para ter algum privilégio diante das autoridades. Está entendendo? Porque se o líder, existem denominações que o próprio líder ele se candidata, mas existem denominações que se dizem apolíticas. Mas é lógico, elas não vão se candidatar para enganar o povo não entende. Mas ela tem lá uma pessoa que está no governo, que é amigo do líder,
ela tem lá outra pessoa que está trabalhando no município, que é amigo do líder, e ele promove, muitas das vezes, aquela denominação, porque são muitos evangélicos, e isso traz benefício àquele que está querendo ter poder. O interesse de tudo é ter o poder, irmãos, entendeu? Nós temos que entender, irmãos, que o Vaticano também, há muito tempo, já investia em escolas, para influenciar fortemente a sociedade numa base de jovens, no entanto, a tendência mundial. E no Brasil, vamos falar do Brasil, não foi diferente. Do Estado assumir o ensino e ainda a consolidação dos meios de comunicação de massa. Isso é tudo controlado. Jornal, rádio, TV fizeram com que se investisse em emissoras de rádio, TV e também em jornais, revistas para ter acesso direto à sociedade, poder vender o seu peixe, irmão. Por isso que muitas notícias que você ouve na mídia tradicional não é verdade. Porque eles querem que você acredite na mentira que eles estão contando. E muitas das vezes você entra no YouTube, o YouTube o que está lá no YouTube está falando a verdade, mas o interesse deles agora o que é? É derrubar, tentar fazer com que aqueles que estão em redes sociais falando a verdade se calem, não é? Mas até então ainda, graças a Deus, nós graças a Deus, temos essa liberdade. Vamos pedir a Deus que continue. Roma, irmãos, ela tem dado treinamento para isso aos padres. Nos anos 60, a atitude passou a ser de afabilidade para conquistar a simpatia do povo, do pastor, do líder, do ancião, enfim, de qualquer um que tivesse uma liderança. Existiu um treinamento, um discipulado. Imagine, vamos fazer uma comparação, que não está aqui, tá? Existem aqueles que já acham bonito um culto ecumênico. Esses dias atrás eu vi uma denominação muito conhecida, né? Estava fazendo um culto num salão que pertence a uma faculdade, mas que pertence à igreja romana. Atrás estava lá o crucifixo com o Jesus Cristo, aquele que está lá, que nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não está na cruz, ele já ressuscitou, não é? E ali houve um culto. Sem perceber, eles estão num lugar que não seria proveniente. O lugar de culto é o escolhido por Deus, está escrito, não é onde a gente quer. Mas muitos já estão fora disso. Eles escolhem um lugar mais apropriado, onde é perto disso, perto daquilo, e esquecem de buscar uma direção de Deus. Muitos até, infelizmente, de algumas denominações, usufruem de frutos ou de ganhos por trás do verdadeiro valor. Não estou aqui acusando ninguém, nem falando nomes. E o povo não entende. Isso tudo, irmãos, está ligado a esse ecumenismo. Porque, na verdade, quanto mais condição financeira a denominação tem, irmãos, mais os seus líderes vão ficar presos a ela. Porque todos querem ter um dinheirinho, não é? Infelizmente, as instituições criam até dogmas para fazer você comprar aquilo que elas querem que você compre. Ela te manobra. Vamos supor, ela diz para você, olha, todos agora vão ter que ter tal livro, ou tal método, vamos supor. Mas a denominação tem uma gráfica. Ou a gráfica que ela tem é alguém que organiza, certo? Ou que vende exclusivamente para ela. Não passa, vamos passar por uma licitação. Mas já está caro, já está explícito que aquele que faz parte da denominação, ele vai ganhar. Mesmo que o dele seja mais um pouco alto. Vai ser descartado, porque aquele
ele vai fazer um trabalho para ganhar e dar lucro para a denominação. E o povo pensa que é só trocado por dinheiro, como eu também pensava, ok? E depois, fazendo uma consulta, vi. Imagine quanto papel, quantas listas, quantas coisas uma denominação usa. Imagine se ela tem uma gráfica própria. Quanto lucro isso vai dar? Entendeu? Isso é uma tática, irmão, que não é reprovada pelo ecumenismo, muito pelo contrário. E aqueles que aceitam esse ecumenismo, irmão, facilmente e abertamente estão, esses ajuntamentos, esses encontros, existem. E existem bons disfarces e meio termo que poderiam satisfazer, quebrando o gelo para passos maiores no futuro. Se, por exemplo, o batista não aceitasse uma atividade conjunta com o católico romano, talvez o presbiteriano o fizesse. Já são muitos parecidos, já que são muito parecidos. Como o presbiteriano se mostrasse mais aberto para um diálogo ecumênico, com o tempo, por meio desse intermediário, menos radical, alcançaria também o objetivo final, as reuniões interdenominacionais, que são uma abertura que funciona como uma intermediação do ecumenismo pleno. Então, irmãos, tudo isso é uma coisa para o povo ser enganado. E, logicamente, que a denominação jamais ela vai dizer isso para você. Isso vai render, no final também rende dinheiro. Você vai entender por quê. Basicamente, encontramos dois tipos de prática, irmãos. A ampla, a geral e a restrita. Melhor, a ampla, a geral e a irrestrita. A interdenominacional, às vezes, é restrita. Só um grupo, como tradicionais, fundamentalistas, pentecostais, carismáticos, etc. Porque eles têm, é restrita por quê? Porque eles têm uma doutrina que eles pregam para a igreja que eles não vão se unificar. Então eles não vão poder falar para você. Porque se ele falar que ele se reuniu com uma pessoa da denominação tal, assim que ele foi fazer lá, entendeu? Então chama uma reunião restrita ou secreta. E se aparece o nome desta denominação em algum site que fica muito tempo, logicamente que se fosse mentira, logo o próprio governo, o que ele faria? Uma reclamação a ele, seria notificado que era um fake news. Agora, não se identifica como um fake news, somente se tira o nome daquela denominação e pede-se para manter sigilo, certo, irmãos? E isso é algo que nós temos que saber, certo? Agora, tem a ampla, geral e irrestrita, que é interdenominacional também, que também às vezes é restrita só a um grupo, como eu falei, por causa do fundamentalismo, e enfim, tradicional, entende? Mesmo que restrita a sua prática entre um desses grupos, o mesmo entre os evangélicos, ou mesmo entre os evangélicos em geral, entende-se quando se mistura povos e doutrinas diferentes. Isto é uma generalização ou universalização, que vem a ser ecumenismo. Muitos pensam que quando os evangélicos se reúnem e mostram sua força contra o catolicismo, isso não é verdade, porque estão abrindo a mão de suas posições doutrinárias, embora se mostrem uma pujança no tamanho e número e às vezes do barulho, enfim, mostram também a fraqueza em conteúdo e se abrem mão de uma das suas crenças para se ajuntar entre si. E quando não abriram a mão delas para juntar-se ao humanismo, aliás,
Quando eles não abrem a mão, o que acontece? Aliás, se o fazem com um porquê, não com um por outro, será que fazem com uma intenção? Por que fazem isso? Ou fazem por causa do outro? Não. Eu vou explicar então. Por que eles fazem isso? Aí que está o perigo. Agora que vai ser difícil falar aqui, irmãos. Eu vou tentar, eu não vou ler isso aqui. Eu não vou ler, vamos ver. Porque senão vai aparecer muito claro aí, vão me jogar pedra. Bom, isso aqui eu não vou ler. Por que eles fazem isso? Eu já vou logo dizer. Porque contribui para tais coisas. Quais coisas? Para o benefício da denominação. E não se iluda. Interdenominacional, um diálogo interreligioso, vamos dizer assim, também quer dizer ecumenismo, certo? Vou dizer para mim que não, porque está documentado isso. Alguma coisa eu não li. E agora, por que ele é tão perigoso? Ele é perigoso porque não é bíblico, não é cristão e afronta a Deus e a sua palavra, e a seu Filho, a sua igreja e ao Espírito Santo. Também por isso não devemos entrar na onda e termos medo ou vergonha de sermos considerados separatistas ou contra o ecumenismo. O ecumenismo não é bíblico, pois não podemos concordar, irmãos, com as denominações sem discordar da Bíblia. Isso é hipocrisia. Quer dizer, não dar importância às diferenças doutrinárias e dizer que ele crê errado, para isso tem importância. Está bem para mim desse jeito? Se sabemos que Deus não pensa assim, se ele fizesse de qualquer maneira as coisas, então tudo seria igual. Mas não é. Existem diversas religiões que estão envolvidas nisso. Eu não vou ler também aqui, em nome de nada. Desta forma, Cristo teria morrido em vão. Porque todos então estão, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão cometendo sacrilégios, oferendas a outros deuses, aí então a pessoa pode dizer, não importa o Deus que você serve, importa que você reverencie ele. Isso é errado, isso é antibíblico, isso é diabólico e satânico. E muitas das vezes, irmãos, escapa, porque a pessoa já está com aquilo na mente, já ficou plantado, então a pessoa sem querer, ela fala sobre isso. O ecumenismo não é cristão, certo, irmãos? E os seus promotores não são cristãos. Seus parceiros também não são cristãos. Cristão é crer que só Jesus Cristo salva. Agora, aquele que coloca outras coisas, além de Cristo, como fundamento da sua salvação, ele não creu no Evangelho. O promotor do ecumenismo e seus parceiros creem na salvação por Jesus, mas com necessidade de complementar com obras boas em Cristo, como único e exclusivo Salvador. Portanto, não são cristãos. Compartilhar um culto a Deus e, portanto, não são cristãos, você pode dizer para mim? Como compartilhar um culto a Deus com um povo que nem confia nele, não confia na pessoa? O ecumenismo não é cristão, irmão. O ecumenismo afronta a Deus, porque quem prega o ajuntamento igual de todas as pessoas diante de Deus, indistintamente, de dentro do chamado cristianismo, a todo tipo de crença. Cristãos que nada sabem, nada fazem do que Cristo ordenou, porque eles não ensinam. A tendência dessas denominações
que não dão tanta importância para a Bíblia, porque está aqui no documento isso. Não posso abrir, claro, porque aí vão dizer que eu estou falando de tal denominação. Só os inteligentes vão entender como que é isso. Olha, a Bíblia é importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se a pessoa afronta a palavra de Deus, no sentido, o ecumenismo, ele não tem a palavra de Deus como palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia não é, que a Bíblia foi eles que escreveram, que eles modificaram, que eles fizeram, que eles aquilo. Então eles dizem que contém, quando a Bíblia é a palavra de Deus, porque ninguém tem capacidade de mexer naquilo que Deus guarda. Não tem, irmão. Se tivesse, então não existia Deus. Você acha que o inimigo tem poder de mexer no que é de Deus? Não tem. Ele pode até tentar, mas ele não consegue, irmão. Então aí a palavra de Deus cai em descrédito e as pessoas pensam que ela contém. E aí o que acontece? Eles começam a achar pontos que eles acham que é de suma importância e justificam esses pontos. Entende, irmãos? Eles pregam mais a prosperidade e Jesus Cristo, que é a cabeça, quando então existe uma sede, uma diretoria central, que faz parte de uma federação, que deixa de ser uma igreja local, que passa a ser uma igreja dominante, que quer dominar todas, irmãos, Cristo deixa de ser a cabeça da igreja. E aquela denominação, ela se torna uma denominação chefe, que tem um dono e é governada por algum homem. Essa igreja. Então está escrito lá em Efésios 5:23. Vocês podem ler lá. Vocês vão ver o que está escrito. Pois o Vaticano diz que a mãe de todas as igrejas cristãs é a Igreja Católica Romana. E a sua cabeça, como chefe detentor da prerrogativa de infabilidade, é o Papa. Então, se você se une de uma forma indiscreta, que ninguém sabe, claro que você não vai dizer, você não vai falar, a sua denominação não vai falar, porque está escrito no documento que existe a reunião discreta, sigilosa. Às vezes escapa o nome, mas ela tem o direito de pedir sigilo. Isso é lógico, tá entendendo, irmãos? E aí a fonte de salvação passa a ser a denominação que você pertence. Ela tira o crédito da Bíblia, porque se você crer na denominação, achar que ali é o caminho, o que acontece? Você automaticamente, você também está crendo, sem perceber, você está debaixo do teto da igreja babilônica, daquela igreja do 13 de Apocalipse lá, e 17 de Apocalipse, da besta que subiu do mar, que está sentada em 7 colinas, que é o Vaticano. Que por incrível que pareça, em 1700 não me lembro se é 90, não me recordo agora, foi tirado o poder de todos os papas. Então ali a besta foi ferida, uma chaga mortal. Mas quando chegou 1929, que os papas tinham poder para até tirar o imperador. Eles tinham poder até nas nações. Mas, salvo o erro, Alexandre o Grande, depois vocês procurem aí, porque eu não tenho tudo na cabeça, isso não está escrito aqui não. Mas salvo o erro, Alexandre o Grande foi o que destronou, tirou deles o poder naquela época e prendeu Pio VI. Ali, eles perderam o poder. Foi ferido, com ferida mortal, aqueles que estavam dominando. Porém, em 1929, por aí,
a Itália já estava sendo, já tinha se reagrupado, já tinha inclusive um fascista chamado Mussolini, que estava dominando, e para ele ganhar a simpatia do povo, ele conversou com o Papa Pio XI. E naquela conversa, ele devolveu para o papado novamente um poder, mas para isso ele também se beneficiou. Olha a inteligência que ele teve. Ele falou, eu vou dar o poder, mas não de toda Roma, eles vão criar um Estado. Então, dentro de Roma, eles criaram um Estado entre as 7 colinas, e esse Estado se chama Vaticano. Por isso que a besta do Apocalipse, ela está sobre 7 colinas. Ali a Bíblia se interpreta por si própria. Ela está sobre 7 colinas, e a igreja que está lá é a igreja predominante, a igreja mãe, que seria chamado de Babilônia, a grande meretriz que se prostituiu com todos os povos, e que dela saíram várias filhinhas. Muitas começaram a querer se aproximar do cristianismo primitivo. Algumas chegaram bem próximo, outras não. Outras, inclusive, não chegaram nem, não saíram nem do lugar. Só mudaram foi o nome, mas na verdade, para eles, tanto faz como tanto. E outras, na atualidade, viraram shows, boates. Hoje existem igrejas pretas por dentro, com focos de luz, pessoas cantando e dançando como se estivesse dentro de um show. Onde está Jesus Cristo? Hoje existem cantores gospel que cantam músicas que não são cristocêntricas. Eu gosto de cantar música gospel, mas aquelas que são cristocêntricas, que falam de Jesus Cristo ou que apontam para Ele. Entende? Mas tem músicas que não apontam para Jesus Cristo, apontam para a pessoa. Eu quero você, o teu inimigo vai estar na plateia e você vai estar no palco. Isso aí é um evangelho triunfalista. Essa música não tem nada a ver com o evangelho. Tem muitas assim. Está entendendo? Então as igrejas estão realmente tomadas. E tem outras que são tradicionais. Você olha lá, parece culto de anjo. Mas quando você vai por trás das cortinas, nos bastidores, você vê uma guerra de poder. Isso eu sou testemunha. Um querendo o lugar do outro. E eu vou mais fundo, hein? Tem lugares que até sai briga. Briga mesmo. Não é briga de boca, não. É briga aqui, ó. Vocês podem até não acreditar em mim. Não precisa acreditar, mas o que eu estou falando é verdade. Mas eles não estão preocupados com isso, porque já se desviaram da verdade que professaram. Eles já não estão mais preocupados com almas. Eles já estão ligados em outras coisas, construções, dinheiro, coleta. A alma para eles é segundo plano. Eles falam da boca para fora, mas não fazem. Por isso, o ecumenismo, por isso que eles participam dessas coisas, porque para eles vai ser lucro. E esse ecumenismo é uma afronta ao Espírito Santo. Quem participa disso está pecando contra o Espírito Santo, irmão. Por isso que o Espírito Santo vai embora dessa denominação. Porque não fica. Ele pode ficar ali enquanto você, que tem a graça de Jesus Cristo no teu coração, que é o favor, o amor incondicional, você está ali na inocência, você não sabe. Mas quando os seus olhos são abertos, que você começa a perceber que tem alguma coisa que fugiu tudo fora, não adianta. Não adianta. O homem pode falar o que quiser. E isso vai trazer prejuízo. Mas o Espírito Santo vai te guiar na verdade. Então, irmãos, hoje nós vemos um aglomerado de igrejas com doutrinas diferentes, que muitas das vezes não são nem doutrinas, são dogmas, que eles mesmos criam. Mas isso para o ecumenismo pouco importa. A doutrina que você tem na sua igreja, se lá canta de pé, canta sentado, ora de joelho, ora sentado, eles não estão nem preocupados com isso. Se a ceia onde você está é num cálice, se é em copinho, eles não estão preocupados. Se você já fez
Você que é o líder geral, você que tem a capacidade de se juntar com 3, 4, às vezes sem falar para ninguém. Às vezes já é até agente do anticristo. Já está ali, ó, há muitos anos infiltrado para chegar onde ele chegou. Vocês não sabem. Irmãos, em assunto de salvação de alma, o adversário, irmão, ele é muito astuto para querer derrubar. Mas aqueles que são de Deus, nós vamos entender o seguinte, que a prática, ou melhor, que a árvore que o Pai plantou, ninguém arranca. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. Nós estamos realmente, no Brasil principalmente, aqui na Europa, nós estamos vendo que a doutrina cristã, irmãos, está sendo agredida. A cultura, né, agora ela fala mais alto. A crença que os índios têm e logo outros que fazem parte de outras crenças supersticiosas, crenças que mexem com coisas ocultas. Isso tudo, irmãos, vai estar junto nesse ecumenismo. E aí, como é que você pode dizer que você está guiado por Deus, depois de você ir num encontro como esse? Você é convidado, você vai se você quiser. Ah, mas eu fui intimado, me intimaram. Eu jogo a intimação fora, que se quiser me prende e me leva amarrado. Mas infelizmente, irmãos, ou vocês acreditando ou não, essas pessoas já fizeram e muitas já assinaram. E infelizmente, muitas igrejas, grandes denominações estão comprometidas. E não vai dizer nunca para você que está. Ah, mas aquele ali é meu amigo, ele vai me falar. Não vai falar nada, irmão. Às vezes nem ele não sabe. Foi alguém acima dele. Aí vem o documento. Eu tenho documentos aqui, tá, irmão? Eu tenho documentos mesmo. Que é para assinar, para ser uma federação. E muita gente pensa que essas federações são guiadas por Deus. E eu já digo, isso é mentira. Não é guiada coisa nenhuma. Essas federações todas é uma forma de unir, de fazer um parlamento de igrejas, para ter um ecumenismo maquiado, satânico, para te enganar. Pode pregar 1001 benção, 1001 promessas, você está sendo enganado. Então, para onde eu vou? Irmãos, nós estamos no tempo de ir só nos pés de Jesus Cristo e buscar de Deus dentro da Bíblia. Não confie nem no que eu estou falando. Examine. Você tem todo o direito de examinar. Hoje ainda falei com um irmão, não vou falar o nome dele, eu acho ele muito prudente. Por quê? Ele não acreditou no que eu falei, não. Ele foi atrás. Só que ele perguntou para uma pessoa que é amigo dele. É lógico que essa pessoa, provavelmente um ministro do evangelho, não vou falar de onde foi, nem quem é, isso não é, eu não posso fazer isso, seria uma irregularidade, né? Falou que não era isso, que já foi. Claro, irmão, ele não sabe. Ele também está na inocência. Mas eu conheço pessoas, inclusive da denominação que eu pertencia, que estão afastados por não assinarem uma documentação. Ora, o não assinar uma documentação tira a pessoa da posição que ela está. Por quê? Porque não respeitaram o estatuto? Ora, o que está escrito no estatuto? Explica tudo que está escrito para o povo, mas de uma forma explícita. Quando num estatuto abre uma precedência para que aquilo também tenha um poder espiritual, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Quando uma estrutura de grande porte dá o seu nome
para uma estrutura que cuida das nações e que tem também... Presta bem atenção no que eu estou falando aqui, tá, irmão? Irmãos, para complementar esse vídeo, que já tá vai dar quase 1 hora de vídeo, eu quero deixar explícito aqui que eu estou apenas alertando. E alguém pode dizer, mas eu já sei, você já falou isso. Não, desse jeito eu não falei. Desse jeito que você está ouvindo aqui, eu fui explícito mesmo, abri o leque sem citar nomes de nenhuma denominação. Infelizmente, eu sei que muitos não vão acreditar em mim e vão falar coisas horríveis, certo? Porém, o que eu posso fazer? Eu vou colocar na capa 2 denominações. Uma que eu pertencia e outra. Isso não é para atacar denominação. É que para que você possa ouvir todo o vídeo. E você possa realmente entender o que é. E você mesmo, não eu, você tirar as suas conclusões. Se você achar que está tudo certo, tudo bem. Mas, por favor, eu vou pedir um favor para você que achar que está tudo certo. Não põe palavrão aí, não deseje que eu tenha um infarte, não fala que a minha língua é igual de serpente, que eu vou morder e eu mesmo vou morrer. Porque aí você está demonstrando se a sua denominação é mesmo ou não é. Você mesmo está demonstrando. Porque Jesus Cristo nunca desejou mal para ninguém. Agora você, que está aí do outro lado, quer a minha morte, quer que eu... Chegaram a dizer para mim comprar um caixão, para minha língua e para mim. Tem outros que diz que você saiu porque você não tinha nada, porque graças a Deus... Mentira, irmão. Tá? As pessoas que falam isso é mentira. Graças a Deus, aonde Deus me dava de atender, lotava. Lotava. Certo, irmãos? Graças a Deus. Se alguém falar isso, está mentindo. Agora, quando o evangelho... Eu saí muito mal, saí com enfermidade, mas quando depois de toda a enfermidade passar, Deus abriu a minha mente para o evangelho. Então, por isso que eu não estou atacando nenhuma denominação. Ao contrário do que você vai pensar. Porque para você que não tem argumento, que não conhece nada, que não estuda a Bíblia, que acha que isso aí está errado, que tem que ser tudo revelado. É claro, é tudo revelado, mas dentro da Escritura. Não é da minha cabeça, senão eu vou falar besteira. E sobre isso aqui, é obrigação minha, como ministro do Evangelho, explicar. Agora, se você quiser escutar, tudo bem. Se não quiser, é problema seu. Se você não gostou, nem deixe comentário. Porque não adianta você deixar comentário aí me xingando. Eu não vou te xingar, certo? Mas eu vou bater em cima do teu comentário se você me xingar. Só isso. Deus abençoe a todos. Fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus. E Shalom.